Tá vendo, irmão Jô? Irmã Jô, a gente aprendeu, tá vendo? Pode cantar mais que a gente aprende. Irmãos, nós estamos seguindo com a nossa série de mensagens sobre a esperança. E hoje o tema é por que a ansiedade destrói a esperança. Eu acho que a mensagem de hoje deve falar com um pouquinho de gente aqui, né? Cadê os ansiosos aí? Né? Olha eu aqui, ó. Glória a Deus. Rapidinho, irmãos, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, texto que, na minha opinião, é um dos textos, se não o texto mais lindo da palavra, que é exatamente o sermão que Jesus faz no monte. E Jesus, como tudo que ele faz, nos deixou esse sermão maravilhoso, transformador, que impacta e muda e molda as nossas vidas. Nós vamos ler a partir do verso 25. Se você achou, diz amém. Se você não achou, fala, espera eu. Está projetado? Então vai. Se você não achou, segue aí comigo, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida quanto que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Seguindo. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que eles? O próximo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, porém, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias dores, as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, a igreja que te louva, te adora, a igreja que se reuniu aqui por tua causa, Senhor. A glória é toda sua, e em reconhecimento à tua glória, à tua divindade, Senhor, nós nos reunimos aqui para te adorar, para te bendizer. Mas nós precisamos, Senhor, do toque da palavra do Senhor em nós, a palavra do Senhor que transforma, a palavra do Senhor que é santa, a palavra do Senhor, Pai, que nos traz vida e a traz em abundância. Fala conosco, Senhor, nos faz compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, falar de ansiedade é um assunto bastante usual e comum para todos nós, porque nós temos e nós sabemos que a ansiedade é um mal desse século. Mas quando nós vamos falar em ansiedade, eu já quero aqui de antemão falar para você que está aqui, para você que está nos ouvindo em casa, que eu não quero aqui dizer da ansiedade patológica, aquela ansiedade que você tem de uma síndrome, de um transtorno, de alguma condição de enfermidade psicoemocional. Essa ansiedade deve ser tratada. Então eu não vou de forma alguma vir aqui e falar que você precisa ter fé ou que você não tem fé, por isso você tem crises de ansiedade. Muito pelo contrário, senão eu estaria falando de mim mesmo. Mas se você hoje trata por meio de terapia, por acompanhamento medicamentoso, continue o seu tratamento, irmãos. Ninguém saia daqui falando, o irmão falou que Jesus me curou. Eu queria ter essa fé. E eu tenho certeza que você também queria ter essa fé. Mas vá se tratando, continue assim.
E se você é ansioso, patológico, e ainda não tem um acompanhamento médico, uma terapia, vá fazer. Vá fazer, a tua família agradece, e a igreja também. Mas quando nós falamos de ansiedade, irmãos, a ansiedade que é tratada na palavra de Deus, que do grego significa estrangulamento, que vem de sufocar, tirar o oxigênio, apertar o pescocinho. Esse sentimento amargo, essa sensação difícil que brota no coração do crente. É essa ansiedade que nós queremos falar. A ansiedade tratada na Bíblia tem a ver com o quanto de insegurança que há no nosso coração. Excesso de futuro. Foco nas coisas materiais que você ainda não tem ou que você deseja. E essa ansiedade, ela destrói a nossa esperança no reino. E Jesus aqui, ele dá uma aula maravilhosa sobre como se comporta ou deve se comportar aquele que espera no Senhor. A ansiedade, ela nos desvia do foco. A ansiedade, ela nos tira do eixo. A ansiedade, ela faz com que a gente expurgue a fé. Porque nós estamos pensando à frente, nós estamos desejando à frente, nós estamos querendo aquilo que nós não temos, aquilo que nós não conseguimos fazer. Não é muito diferente da ansiedade patológica. Mas aqui, Jesus está nos ensinando a confiar nele. A confiar naquele que deu a vida por mim e por você. A nossa esperança está na palavra fiel que diz que o Senhor veio. E Ele anulou a condenação do pecado que estava voltada para mim e para você. Ele anulou o poder do pecado e da morte. E Ele nos deu vida e deu em abundância. E Ele foi ao Pai. E Ele prometeu que virá de novo e nos levará junto com Ele, para que a gente participe do seu reino de glória e poder. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não pode estar naquilo que eu mesmo posso fazer, naquilo que eu mesmo posso me preparar para conquistar, naquilo que eu acredito que eu tenho domínio. A nossa esperança está na palavra viva do Senhor, que diz que é Ele quem faz tudo por nós, é Ele quem opera por mim e por você, e Ele preparou um lugar para mim e para você que nós não imaginamos, que nós não conhecemos e que é muito melhor do que esta terra. Diga amém. Recebe, porque essa é a palavra do Senhor para a minha vida e para você. A simplicidade do Evangelho de Cristo deveria nos trazer a paz que excede todo o entendimento. Mas por que a gente se perde ainda em ansiedade? E é muito fácil a gente entender isso aqui, meus irmãos. Quando a gente olha as crianças, adolescentes, jovens de hoje, são tudo estressados. Na época que eu era garoto, eu era uma paz sensacional. Meus primos, meus amigos, a gente fazia arte, porque a gente tinha tempo e paz para pensar na arte. A gente bolava planos infalíveis, porque a nossa vida era tranquila. Porque os nossos pais não estavam nos massacrando, nossos pais estavam nos ensinando a ser seres sociais. Seres corretos, seres honestos. Aqueles que foram criados na igreja estavam aprendendo a ser crente. E hoje as nossas crianças, adolescentes e jovens são ansiosos, estressados, devido ao excesso de cuidado com as coisas materiais que os pais têm no seu coração, irmãos. Hoje os pais estão mais preocupados em formar os filhos em tudo, menos conforme o caráter de Cristo. E isso é uma pena. As professoras aqui na escola têm sofrido com crianças ansiosas, crianças agitadas, hiperativas, porque não têm recebido Cristo no seu lar. As crianças não conseguem diferenciar aqui como um local da sua brinquedoteca, da sua escolinha, da sua rua, do seu quarto de brinquedos. As crianças estão perdendo a noção do que é culto, irmãos, porque você não está ensinando seus filhos na sua casa. Se você trouxe, aí aqui você tem um problema que eu quero te fazer um alerta como pai e como teu irmão em Cristo. Aqui não é o lugar para os seus filhos serem educados em Cristo. Aqui é um momento de comunhão.
Aqui é uma reunião onde eles vêm e participam com as outras crianças do que eles recebem na tua casa. E eu não quero desviar o foco do sermão de hoje para exortar pais e mães aqui, não é isso, meus irmãos. Hoje mesmo eu falava sobre os meus filhos com a Amanda, e eu disse para ela, a minha preocupação e da minha esposa foi formar servos de Cristo. Se eles vão ser engenheiro, cientista da computação, advogado, o outro quer ser médico, para mim não tem problema. O importante é quando eu falo, precisamos de ajuda, a igreja precisa. Eles levantam e falam, deixa comigo, eu estou aqui para servir. O importante é quando eu digo, vamos orar, eles já dobrem o joelho. Quando eu não estou aqui, quando eu não estiver, eles vão guardar isso. E eles vão saber que o primeiro recurso que eles têm é o Senhor, que os livrou da morte e do inferno. Eu tive a alegria de crescer numa igreja, numa favela em Bauru, que atendia mais de 60 crianças que iam sem os seus pais. E meu pai foi muito ausente, irmãos. Meu pai foi muito ausente. Eu fui embora de São Paulo, quando eu nasci aqui, fui para Bauru. Nós fugimos do meu pai. Meu pai era ótimo. De repente ele virava e queria matar todo mundo. Como ele foi policial militar, ele tinha acesso às ferramentas necessárias. Eu não ia convidar meu pai para o meu casamento. Foi minha mulher que fez eu ter amizade. Eu falava com meu pai, quando ele apareceu em Bauru, muitos anos depois, às vezes por bilhete. Mas eu sabia de uma coisa. Jesus me chamou com 12 anos de idade. Jesus me libertou das amarras desse trauma. Jesus mostrou que mesmo que o meu pai tenha me abandonado, ele jamais me abandonou. E é isso que o seu filho e a sua filha precisam entender. Eles não precisam de horas de balé, horas de inglês, horas de alemão, horas de xadrez. Meus filhos todos falam inglês, irmãos, eu não estou aqui refutando o seu ensino, aquilo que você quer de melhor. Não é pecado querer o melhor para o teu filho, mas o pecado maior é você não ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Porque o que você tem ensinado dentro da tua casa é o que ela vai se lembrar quando ela for adulta. O seu filho precisa vir para cá, seu filho e sua filha, seu neto e sua neta, precisam chegar aqui com o coração esperançoso em cultuar ao Senhor. Não para brincar, para correr, para brigar com o amiguinho, não vê a hora de ir embora. Para isso ele precisa de pai e mãe crentes em Cristo Jesus, que se preocupam com a formação espiritual. Quem aqui quer que o filho seja pastor? Amém. O Kenzo? Está lascado, Kenzo. Oração de mãe esquece, irmão. Oração de mãe, hein, pastor? Está lascado. Pastor Fernando queria ser médico, a mãe dele orou, olha lá. Estava batizando aqui hoje. Que bênção o batismo, graças a Deus, que alegria. E eu quero fazer esse adendo aqui porque eu lembro do nosso saudoso pastor Edson Queiroz, irmãos. Nosso pastor, Atos 1:8, que ele falava que uma igreja que tem lágrima nos olhos, ou seja, uma igreja que clama, uma igreja que busca o Senhor, que prega a palavra, essa igreja é de lágrima nos olhos, e essa igreja nunca terá o seu batistério vazio. Glória a Deus, diga glória a Deus, porque o nosso batistério sempre está cheio, aleluia. O Senhor tem acrescentado os que vão sendo salvos. E hoje a palavra do Senhor para mim e para você é: por que você está ansioso? Por que você está jogando essa carga nos seus filhos? Por que você está colocando essa pressão toda na sua família? O pensamento acelerado, como diz Augusto Cury, irmãos, ele é focado nas coisas desse mundo. Ele nos tira a visão do reino. E ele nos leva a desanimar na fé. A gente só enxerga aquilo que tem valor supérfluo, superficial nas coisas desse mundo. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui quer morar com Cristo naquele lugar que Ele preparou para nós? Levanta a mão. Pode abaixar a mão. Quem quer ir primeiro? Amém.
Eu adoro fazer essa. Essa é ótima. Quem aqui quer morar com Cristo naquele lugar eterno que Ele preparou para mim e para você? Pode levantar a mão. Não tem pegadinha agora. Todo mundo aqui quer morar com Cristo naquele lugar? Então por que nós estamos preocupados com esta vida agora que tem fim? Irmãos, eu estou com 48 anos. Pela média aí, eu vou até uns 70 e pouquinho, é isso, pastor? Mas como eu estou estragadinho, a gente já pode diminuir um pouquinho. 20 quilos acima do peso, não estou fazendo exercício físico. Então assim, a cada dia para mim já é um dia de misericórdia. Eu trabalho bastante, eu estudo bastante, mas o que eu não posso é priorizar essas coisas. Em Mateus capítulo 6, Jesus nos mostra a verdadeira escala de valores. O corpo vale mais que o vestuário. A vida, principalmente a vida em Cristo, ela vale mais do que a comida que nos sustenta. E acima de tudo isso, irmãos, a comunhão espiritual com Deus é muito mais importante do que qualquer coisa. Mas nós estamos ansiosos, cheio de amargura, de sufoco, porque nós estamos querendo comer o melhor dessa terra. E aqui, mais uma vez, eu não quero desestimular o seu crescimento profissional, porque nada disso. Eu não quero tirar você da sua visão de prosperidade, de trabalho. Isso é abençoado. O Senhor abençoou o nosso trabalho. O Senhor, Ele tem abençoado o fruto das mãos dos seus filhos. Mas entenda, o Senhor abençoa aquele que prioriza o reino. Priorizar o reino é essencial para a minha vida e para a sua. Para renovar em nós a esperança que Cristo nos libertou, que Cristo nos tirou. O apóstolo Paulo vai falar no livro de Gálatas que Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Mas, portanto, cuideis para que não voltais ao peso da escravidão. Você não precisa ser escravo de nada. Você não precisa sequer ser escravo dos seus pensamentos, irmãos. Acalma a tua alma, acalma o teu coração. Aquilo que você precisa, aquilo que você precisou e aquilo que você vai precisar, já está determinado por aquele que é o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que é Jesus, o seu e o meu Salvador. Nós temos aquilo que mais importa nas nossas vidas, que é o Senhor. É o que mais importa. Então, se você quer morar com Ele, passe os dias preocupados com essa vida. Não essa aqui que vai acabar, mas aquela que vai durar a eternidade. É a mesma coisa que chegar um casal de namorados e falar, olha, eu quero namorar você para que a gente se case. Só que vocês não se falam, não se veem, não ligam para o outro, não andam um WhatsApp, não mandam um áudiozinho. Como é que vocês vão casar se vocês não se conhecem? Como que você vai passar a sua vida finita com esse homem ou com essa mulher se você não o conhece? E o Senhor Jesus nos chamou para conhecermos o Pai. Eu acho interessante que nas passagens de juízo, quando os homens chegam e falam, Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu curei em teu nome. Jesus fala, apartam-se, afastem-se de mim, porque eu não os conheço. Jesus nos chamou para um relacionamento de filho, de pai e filho, de servos e senhor, de cordeiros naquilo que Ele conquistou. Você é cordeiro de Cristo. Você, miserável, pecador, assim como eu, por meio de Cristo, nós somos cordeiros. Do quê? Daquilo que o Pai deu para Ele. Olha que mamão com açúcar, gente. Você não fez nada. Você não merece. Você, inclusive por você, você não teria acesso a nada. Sabe o que você tinha de herança? Fogo. Eterno. Sabe qual que era a sua herança? Um pedacinho num lago de fogo e enxofre. Deve ser sensacional. Quem quer herdar fogo e enxofre?
Não, né? Mas o Senhor Jesus, por conta do que Ele fez por mim e por você, porque Ele nos escolheu e nos salvou, Ele nos chamou de co-herdeiros, e Ele fala que o que a gente herdou, a gente não consegue imaginar. A gente não conhece, porque o olho humano não viu, o ouvido humano nunca ouviu o que Ele preparou para nós. E Paulo vai chamar isso de maravilhoso, mediante a pequena prova e tribulação que passamos. Paulo vai dizer que nem se compara. A dor, a aflição, a angústia, essa ansiedade que você passa, não se compara àquilo que o Senhor preparou para mim e para você. Diz amém para eu ver que o povo não foi arrebatado. Amém. Pelo amor de Deus, gente. Vamos junto. Eu sou pós, mas se vocês forem, eu quero ir junto. Vamos contar com a ajuda de Paulo em Filipenses 4, nos versos 6 e 7, Paulo ele nos ajuda a entender isso, afirmando que os nossos anseios devem ser conhecidos diante de Deus pela oração. E aqui a palavra usada para oração é adoração, por quem Deus é, não pelo que Ele faz. Então assim, pela adoração, pela súplica, pela ação de graças, assim a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Olha que Paulo está nos ensinando, olha, as suas ansiedades, aquilo que está te incomodando, deposita diante de Deus, como? Adorando Ele. Eu adoro por quê? Tem uma cançãozinha que fala assim, está chorando, louve, como que é? Está não sei o que, louve, está doendo, louve. Não é fácil louvar na hora da amargura. Não é fácil você adorar o Senhor no momento em que você está sendo exprimido. Mas a gente tem que se lembrar do servo Estevão, em Atos capítulo 7. No momento de aflição, de angústia de Estevão, ele começa a dar testemunho da glória de Cristo. Ele estava sendo condenado à morte. E ele glorificava o Senhor e ainda tentou dar testemunho. E a hora que ele começa a tomar pedrada, ele vê Jesus e os anjos em volta. Jesus começa a mostrar para onde ele está indo. E ele fica maravilhado e fala, gente, eu estou vendo, é muito maravilhoso. E ele percebe que ninguém dá atenção para ele, continua a pedrada. Ele fala, Senhor, tem misericórdia deles, não lhes impute a minha morte. Não é fácil, irmão. A gente toma uma fechadinha no trânsito, a nossa vontade era ter o Espírito de poder. Ainda bem que o Senhor mandou o Espírito Santo. Porque se a gente tivesse o Espírito de poder, assim, ó, cabum! Pum! Explodiria aquele Corolla 2006 que fechou a gente. Sempre é um Corolla 2006 que fecha a gente. Um Fiesta 94, esses também fecham a gente. Não é assim? Não é fácil adorar o Senhor no meio da aflição. Não é fácil para quem é ansioso, para quem não espera nele, para quem está esperando nas coisas desse mundo. Às vezes, os irmãos, a gente fala desse falso evangelho que o grande, eu falo que é uma faca de dois gumes, esse evangelho de facilidades, positivista, determinista. Esse evangelho é culpado por isso, mas ele existe por culpa da igreja, que permite esse tipo de evangelho. Esse evangelho de que proclama que nós comeremos o melhor dessa terra, contrariando Cristo verdadeiro, honesto, que falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, por quê? Porque eu vou te livrar disso? Não, mas eu já venci isso tudo. Romanos 8 diz que nada, simplesmente nada pode nos separar do amor dele. Nem a morte, nem a vida. Quando somos exprimidos, meus irmãos, é a oportunidade que nós temos de olhar para o Senhor, colocar os nossos anseios, colocar as nossas petições, as nossas súplicas, a nossa adoração diante do Senhor. Entenda que nós estamos falando, Jesus está nos ensinando sobre o reino. O próprio capítulo 4 de Filipenses, nós vamos entender que a paz que Cristo dá, quando a gente prioriza o reino, implica em alguns fenômenos em nós. Analisando aqui Filipenses 4, olha o que acontece quando você deposita os seus anseios no Senhor.
desaparece a ansiedade, essa insegurança terrível do nosso coração. Quando confiamos no Senhor e priorizamos o reino dEle, sermos cheios do Espírito, essa ansiedade vai embora. Florescem em nós ações de graça. Nós temos palavras de louvor e agradecimento ao Senhor, não pelo que Ele fez ou vai fazer, mas por quem Ele é. Nós temos que ser gratos porque Ele nos salvou. Ele é Deus, Ele é o único, e Ele escolheu a mim e a você. E quando nós buscamos o reino, floresce em nós esse sentimento de ações de graça. O nosso pensamento é santificado, conforme Filipenses 4. O nosso pensamento é separado para o Senhor. A gente não fica mais com aquele pensamento acelerado, aquela angústia, aquela sensação de futuro, de querer saber o que vai acontecer amanhã. Nós nos contentamos de forma verdadeira com todas as circunstâncias. Tem um hino perigoso que o crente canta, que fala assim: não olhe circunstâncias, eu não olho circunstâncias, não, 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 só olhe o teu amor. Quem conhece? Conhece, né? Não dá um medinho de cantar? Hã? Você está ansioso e está falando: eu não olho as circunstâncias, Senhor, eu só olho o seu amor. Mentiroso. Está aflito, está com falta de ar, com batedeira, taquicárdico, porque não consegue se acalmar diante do Senhor. Você não consegue ter esperança nas promessas de Cristo, porque você está cheio de futuro na sua mente. Você não dorme porque você fica pensando. Você não consegue relaxar porque a sua cabeça está a milhão. Porque a gente não consegue confiar no Senhor, independente das consequências. Entenda uma coisa: se Deus fizer algo na sua vida além do que Ele já fez, Ele é Deus. Se Ele não fizer nada, Ele precisa continuar sendo o seu Deus. Ele é o Senhor que te livrou da morte e do inferno. Ele é o Deus da hora da sua angústia e da sua alegria. Ele continua sendo Deus porque Ele avisou que esse mundo tenebroso está preparado de forma fenomenal e sensacional para nos destruir. O Senhor deste mundo está preparado e não dorme, pronto para nos colocar para baixo. E a principal ferramenta de guerra, eu já preguei aqui desde os tempos antigos, é o aspecto psicológico. Satanás não vai aparecer na sua casa. Inclusive, se ele aparecer na sua casa, você tem que se converter. Eu louvo a Deus porque ele não aparece aqui também, viu, pastor? Porque a gente atrai aquilo que a gente adora. E aqui nós adoramos o Senhor. Não é aqui que vai ter, não é aqui que você vai ver show de demônio, tá bom, irmãos? E nem diante de nós. Porque a palavra diz que onde há o Senhor, eles têm que fugir. Se o Senhor habita na tua vida, entenda uma coisa. Você está vendo muito demônio, irmão? Está faltando um pouquinho de Cristo aí. Isso é Bíblia, tá bom? Não é o que eu acho. É Bíblia. É Bíblia. Se Satanás está aparecendo lá para você, nós temos um problema aí, que ele está tendo acesso. E onde há Cristo não dá, é água e óleo. Quando o Senhor vai exortar Pedro, ele fala: o diabo, vosso adversário, está ao derredor. Você sabe o que significa derredor? Ó, Rodrigo aqui, o tapete ao meu redor, o inimigo está aqui, ao derredor. Rodrigo está aqui, ó. Aqui está o poder de Cristo, seus anjos, seja lá como ele está me protegendo. E Satanás está aqui, ó, fazendo guerrinha psicológica com o Rodrigo que está ali dentro. Vocês entendem isso, sim ou não? Sim? Então diga amém. Então, mas a guerra, a grande ferramenta de guerra é no psicológico. E hoje, cada vez mais, e eu não estou dizendo, muito pelo contrário, eu andei ouvindo umas besteiras de pessoas que se dizem pastores, e eu me recuso a chamar a gente viva de apóstolo. Então, eu chamo de apócrifos. Né? Esses caras que se dizem apócrifos, falando que... Eu vi uma ótima, pastor Fernando, maravilhoso, um pastor falando que a pessoa que tem um problema emocional, a criança que tem um problema, um transtorno, uma deficiência intelectual, que é assim que se diz, é porque Satanás visitou o ventre
da mãe durante a sua gestação. Eu tenho 2 filhos autistas. O segundo eu descobri recente. E eu garanto para vocês que se teve alguém que visitou o ventre da minha mulher nas gestações, nas 3, foi o Espírito Santo do Senhor. Eu garanto para vocês que não teve diabo, não teve Satanás visitando ali, não. Foi o Senhor que visitou. Eu garanto para vocês, principalmente no último, que nós tivemos que tirar com 7 meses, porque a Diná estava morrendo. O Senhor estava ali. Eu já contei esse testemunho aqui. E aí a gente tem que ouvir essas besteiras por falta de conhecimento, por axiologia, por um excesso de revelação falsa. Revelação além da Bíblia não é revelação, é axiologia. Mas não é esse o assunto da nossa ministração de hoje. Eu quero te incentivar, meu irmão, a buscar o reino, a priorizar o reino, como Jesus ensinou. No texto de Mateus, Jesus ele começa dizendo para os discípulos, não se preocuparem. A palavra grego aqui para preocupar é, não fique dividido. Jesus ele vinha falando, não junte tesouros no céu, mas sim na terra. Ou melhor, não junte tesouros nessa terra, mas sim no céu. Ele ainda afirma que não dá para servir 2 senhores, a Deus e ao dinheiro, a mamon. E é nesse texto que ele fala, não se preocupem, ou seja, não fiquem divididos entre Deus e o dinheiro. Porque não dá para servir os 2. Não há problemas em buscar uma vida confortável, irmãos. Prosperar de forma correta e honesta. Mas isso não pode acontecer, meus queridos, deixando o reino de lado. O reino precisa ser a nossa prioridade. Trabalhe. Estude, faça o que tenha que fazer, mas não sofra por isso. Não sofra por isso. Sofra para obedecer o Senhor. Sofra para você vencer o pecado. Sofra para você ler a Bíblia. Sofra para você adorar o Senhor. Mas não por aquilo que você vai comer, você vai beber, você vai vestir. Buscar o reino em primeiro lugar é priorizar a obediência a Cristo. É servir antes de ser servido, irmãos. É ser grato, independente da situação ou condição. Grato porque Ele te salvou, por quem Ele é. É saber que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama, busca e serve a Cristo. Preste atenção numa coisa, meus irmãos. Não importa quem nós somos, importa quem Ele é. Não importa se nós caímos ou pecamos, o que importa é que Ele é misericordioso e está pronto para nos colocar em pé. Não importa se somos seres humanos, homens e mulheres, o que importa é que Ele é Deus. Diga amém. Glória a Deus, Ele é o Senhor. Por mais que você seja exprimido, por mais que a sua situação esteja complicada, e todos nós temos histórias para contar para vocês. Todos nós aqui já que somos casados, que temos filhos, por exemplo, já fomos um jovem casal, já falamos bobagem dentro de casa, já tomamos decisões erradas, já agimos errado com os nossos filhos, já ficamos desempregados, já tivemos que receber ajuda de familiar e amigos para não passar fome. A maioria de nós já passou por isso. Tenha certeza que aqueles que não nasceram em um lar de ouro, aqueles que não casaram com um cônjuge rico, e aqueles que não ganharam na loteria, possivelmente já passaram por isso. Porque esse mundo é especialista em nos sufocar. Esse mundo está preparado para nos magoar, para nos entristecer, para nos derrotar. Mas o nosso coração, a nossa mente precisa ser renovada conforme a mente de Cristo. Na palavra de Cristo, para que eu e você não nos percamos nos nossos anseios, para que a gente não desespere de perder a esperança naquilo que o Salvador fez por mim. Irmão, se você está passando por uma dificuldade financeira, adore ao Senhor.
Se a sua situação financeira está tudo bem, mas você está passando por uma enfermidade, adore o Senhor. Se a sua saúde está bem, mas você está com um problema familiar, adore ao Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. E aí você pode falar, como Paulo disse lá acho que 2 de Coríntios, as provações que vieram sobre nós na Ásia foram tamanha que até da vida desesperamos, ou seja, me deu vontade de morrer, eu achei que eu ia morrer naquele momento. A aflição que Paulo passou com os discípulos era tamanha que ele perdeu a esperança na vida, mas ele lembrou dos irmãos e dos ensinamentos do Senhor, e aquilo o motivou a continuar. Meus irmãos, entendam uma coisa, eu falo com muita, mas muita autoridade do Senhor, mesmo que a sua vida seja ceifada, entenda uma coisa, no momento que você fecha os olhos aqui, você abre os olhos diante da glória do reino de Cristo. Mesmo que a sua vida for levada, o Senhor é glorificado. Nós vemos tanto na história da igreja, dos pais da igreja, tanto martírio que passaram, os homens que sofreram, morreram, lutaram para que eu e você possamos estar aqui, no conforto desse salão de culto, discutindo a palavra do Senhor e recebendo a graça. Acalma o teu coração, tranquiliza a tua alma, busque terapia se você achar que precisa, mas espera no Senhor. Esperar no Senhor, meu irmão, é priorizar o reino de Cristo. Esperar no Senhor é saber que por mais que esteja doendo, e você pode sim dizer, está doendo, mas diga para o Senhor, que é o único interessado no seu bem genuíno. Ele deu a vida por mim e por você. Ele pagou o preço, o maior preço, que foi preço de sangue, pela minha e a sua vida. Para que eu e você tivéssemos paz. Se você tem andado ansioso, eu não estou dizendo que você não é crente, não é isso. Mas eu estou dizendo que você precisa priorizar o reino. Jesus termina falando isso, mas busque o reino e a sua justiça, a justiça do reino, a justiça dele, que todas essas coisas, esse básico da vida, vai ser acrescentado. O Senhor é aquele que cuida de nós. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, ele vai dizer, para que as nossas ansiedades sejam conhecidas do Senhor, porque é Ele quem supre para nós todas as coisas. Todas as coisas que nós precisarmos já está preparados pelo nosso Senhor. Creia nisso. Alivie o teu coração. Pais, ensinem isso para os seus filhos. O seu filho vai ser importante para a vida profissional dele, aprender xadrez, inglês, francês, alemão, aprender um curso e tudo mais. Mas o seu filho precisa de Cristo. Ele precisa ver em você o reino do Senhor. O Senhor precisa reinar na tua casa. O Senhor precisa ser a prioridade da sua casa. O Senhor precisa ser glorificado por você, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe. O que não precisa ter na sua casa é ânsia em excesso, aflição em excesso, angústia, desesperança. Jesus nos chamou para ter esperança nele, para que a gente espere nele. E você não pode mais, irmão, se dar ao luxo de ficar esperando naquilo que o homem pode fazer para você, naquilo que aquele curso pode fazer com você, naquilo que aquela família pode fazer por você. Não esperem nada de pessoas, porque pessoas são tão más quanto eu e você. Na hora que o chicote estrala, pessoas cuidam de si mesmo. Ninguém vai morrer por você de novo, só Cristo morreu. Ninguém vai se entregar ao sofrimento para que você tenha uma vida tranquila na eternidade. E que a partir de hoje,
você possa entender essa mensagem e sair daqui diferente, meus irmãos. Totalmente diferentes. Jesus, ele nos ensinou. E ele ordenou, quando ele fala, não se preocupem. A frase está de forma direta, imperativa no grego. Jesus não está aconselhando ninguém, ele está dando uma ordem. Ele está dizendo assim, não se preocupem. É a mesma coisa que ele está falando lá em João, não pequeis. É imperativa essa frase. No grego ela está completamente imperativa, é uma ordem de Cristo. Desobedecer à ordem de Cristo é pecado. E onde há o pecado, não há presença de Deus. Onde não há presença de Deus, o crente começa a ver Satanás sambando no meio da sala. E o conselho do Senhor para nós hoje é, busque o reino. Quando nós aprendermos a priorizar o reino, o Senhor vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você que está em casa. Ele cuida de mim. Ele cuida do pastor. Ele cuida dos músicos. Cuida dos diáconos. Cuida dos membros dessa igreja. Ele cuida daqueles a quem ele salvou. Diga amém. É Ele que acalma o nosso coração e supre as nossas necessidades. Creia nisso. Quando o reino se tornar a sua prioridade, você vai conhecer um Deus que você ainda não conhece. Mas é o Deus que tem todo o cuidado onipotente e eterno pela minha vida e pela sua.